Agora em áudio e vídeo, né? Estamos ao vivo no YouTube, no Bom Dia Feira Oficial, Facebook, Instagram, Bom Dia Feira Oficial. E a gente conversa agora com o professor e pesquisador da UFES, Ângelo Lola, colaborador do Comitê GeoCovid-19, que realiza análises da evolução do surto da Covid-19 nos municípios, bem como projeções em relação à pandemia. Professor, é muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade mais uma vez de falar com a gente. A gente conversou com o senhor em momentos muito importantes nessa pandemia, né, no qual a gente vinha fazendo análise e projeções em relação aos próximos meses. De modo que a gente já tem uns dados aqui que a gente pode até analisar. A gente tem, por exemplo, aqui em Feira de Santana, a população estimada em 619 mil, e uma população adulta acima de 18 anos ou mais, né, 461 mil pessoas. Até o momento, conforme dados atualizados da última sexta-feira, a gente tem 345.630 primeiras doses da vacina aplicadas, 144.030 segundas doses, 7.999 doses únicas. Então, subtraindo do total da população adulta, os vacinados com a primeira dose e dose única, obtemos aí o dado de que 152 mil pessoas não tomaram nenhuma dose, ou 25% dos adultos. Considerando a população total, adultos e não adultos, seriam 44% da população sem nenhuma dose. Como é que é feito esse trabalho de acompanhamento? Como se chegou a esses dados também, professor? Até porque são dados que nos dizem por si só muita coisa do que a gente deve fazer a partir de agora na pandemia. Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia aos ouvintes da Princesa FM. Nós temos, acho que, primeiro, parte que novamente gera um tanto de incerteza. Inclusive, a gente está vendo uma discussão muito grande sobre o município de São Paulo, que começou a alcançar percentuais de 102%, 103%, 104%. Assim, mas como é que é possível isso? Nós temos um problema no Brasil, né, infelizmente, que é a falta de censo, né? Nós não sabemos, na verdade, quantas pessoas, de fato, moram em Feira de Santana, quantos são adultos, quantos são jovens, quantas pessoas vieram de fora. E isso gera um problema muito grande para qualquer política pública. Então, como é que a gente consegue obter esses dados, né? São baseados em projeções que o próprio IBGE faz, que o próprio Ministério da Saúde também faz, ou seja, baseado mais ou menos no comportamento da população, né? Isso aí pode dar um retrato de como é que é a composição da população feirense hoje. Então, esse número aí de cerca de 619 mil pessoas é a população que foi estimada, né? E a gente pode fazer, obviamente, também uma estratificação por idade. Então, o público adulto de Feira de Santana é de 461 mil. Então, hoje, né, está sendo chamado em Feira de Santana aqueles que têm 18 anos, né, ou mais para poder se vacinar, né, e nossa estimativa é que esse público gire em torno desse número que você colocou, 460 mil. Por que isso é importante para a vacinação particularmente? Porque se nós chamamos todo mundo até 18 anos para vacinar, nós gostaríamos que todas essas pessoas tivessem sido vacinadas. E por que isso é importante? Né? A gente passou, por exemplo, por uma campanha de vacinação de gripe, né, que foi muito frustrante aqui no município, né, o percentual de vacinados foi muito baixo, né, obviamente a questão principal, talvez que as pessoas dizem, não, eu estou esperando a vacina de Covid, né, ok, né, justo, né, necessário, né, mas a gente alcança uma população adulta ainda num percentual aquém do desejado, né? A prefeitura vai chamando, baixando a idade, chamando, né, mas a gente diz que isso é um processo passivo, né, ou seja, né, eu chamo e vem quem quer, né? Agora a gente vai precisar, provavelmente a prefeitura vai precisar fazer um trabalho inverso, uma busca ativa. Né? Nós temos os agentes de saúde que circulam a cidade inteira, né? Eles poderiam ser ativados para bater nas portas e perguntar quem é que está vacinado dessa residência, quem é que não está vacinado, não vacinou por quê, tem dúvida, precisa tirar. Porque, além disso, a gente também tem uma preocupação muito grande, que existe muitos retardatários também de segunda dose, né? Então, às vezes, circulam aí percentuais de 10%, por exemplo, dos idosos ainda não tomaram a segunda dose. Então, eles já foram vacinados há bastante tempo, a primeira dose, mas não vieram tomar a segunda dose. Então, a gente se preocupa muito. Por que isso é importante? Né? Por que é importante que a população inteira se vacine? Porque a gente precisa atingir, né, algum tipo de barreira para o vírus circular na nossa cidade. Se ficamos com um percentual muito grande de não vacinado, a tendência da pandemia se prolongar na cidade é ainda maior. A gente está vendo isso acontecer, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, onde grandes bolsões de pessoas não vacinadas, o vírus parece que fica procurando essas pessoas para ficar contaminando. Né? E é muita gente, não é pouco. Né? Então, como você colocou o número aí, a estimativa aí em torno de 115 mil pessoas, adultos, que poderiam ter até se vacinado, que já foram chamados e não foram vacinados, né? Então, isso preocupa, porque, além disso, os adultos têm um papel importante de proteger as crianças e os adolescentes que não foram vacinados. Então, se eles não se vacinam, eles expõem também
esse determinado público, né? Então, se a gente quer levantar, né, o nosso muro de barreira para a Covid-19 no município de Feira de Santana, precisamos fazer isso, né? Outros municípios da Bahia já fizeram isso, né? Colocaram, de fato, pessoas na rua para baterem nas portas, buscar, né? Às vezes não avançam tão rápido na idade, mas avançam muito melhor na cobertura, né? Cada faixa de idade está sendo chamada. E isso é um desafio, nosso município é grande, nós temos capacidade, os agentes de saúde estão aí, a prefeitura tem capacidade para isso, agora precisamos transformar isso num processo ativo. Professor, em relação às faixas etárias, né, por contaminação, uma coisa que a gente falou em outros momentos também, a gente falou a respeito de taxa de isolamento, que até no momento a gente vive uma flexibilização maior, talvez não seja o grande dado a ser monitorado, mas em relação às faixas etárias, a partir do momento que a gente começou a vacinar, a gente teve algum impacto nesse sentido de a vacina ter reduzido em determinadas faixas etárias e avançado em outras que no momento em que não tinha vacina, não se tinha uma contaminação tão grande? Perfeito. O que a gente observa, né, primeiro de tudo, para todo mundo saber, né, a vacinação funciona, né? Então, qual é o grande mérito da vacinação? Ela conseguiu reduzir o número de óbitos no nosso país, né? E conseguiu reduzir também em Feira de Santana. Então, a gente consegue notar, né, que, primeiro, como existe um efeito de idade, né, que os primeiros a sentirem a queda de óbitos foi exatamente o público mais idoso, que recebeu a vacina primeiro. Esse público começou a cair os números. À medida que a vacinação avançou nas demais idades, e inclusive também o vírus começou a circular menos, o que a gente nota, na verdade, também é que todas as faixas de idades houveram redução. Isso quer dizer que acabou os óbitos? Não, né? A gente continua aí com em torno aí de 10 óbitos, né, por semana aqui em Feira de Santana. Obviamente, a gente precisa zerar esse número, né? Ainda existem pessoas internadas, ainda tem pessoas, o número é bem menor, mas não quer dizer que a pandemia acabou, né? Então, é bom a gente até repetir algumas vezes, né? A pandemia não acabou, a pandemia não acabou, né? E se ela não acabou, a gente precisa continuar com esses cuidados. E, além disso, é importante também não colocar todo o esforço na vacinação. A única estratégia que nós temos para reduzir a pandemia aqui na cidade é colocar tudo em cima da vacinação. A vacinação não é uma bala de prata que, na verdade, vai resolver todos os problemas da cidade. A gente precisa continuar. Então, as aglomerações, as festas clandestinas, ou até os eventos em casa, que as pessoas chamam muita gente, né, ou não se mantêm os cuidados, isso precisa ser evitado, né, para garantir a segurança de todos, para a gente conseguir vencer. Feira de Santana alcançou agora no começo desse mês de agosto, né, um patamar, né, relativamente mais baixo, se a gente comparar com aquela última conversa que a gente estava tendo, né, lá em junho, né, Feira de Santana alcançou aí em torno de 1.600 casos em 7 dias, né, hoje já alcançamos 180, né, uma redução de 88%, que é uma redução bastante, né, significativa, mas a taxa de contaminação, né, a taxa de transmissão, que era extremamente alta, hoje foi reduzida para moderada, ainda não está baixa. Vai estar baixa, né, quando a gente começar a ouvir a prefeitura, por exemplo, anunciar em torno de 5 casos por dia, alguma coisa em torno desse número, né? Esse não é o caso ainda, Feira de Santana não alcançou essa baixa transmissão. Obviamente, ainda tem muita gente para ser vacinada, muita gente para tomar a segunda dose, tem muita coisa para fazer. Então, o apelo fica muito forte para que as pessoas mantenham seus cuidados, né? Usem sua máscara, mantenham o distanciamento e evitem locais fechados, né, onde existe maior proliferação do vírus. Bom, professor, desde o começo da pandemia, a gente nota que o gráfico ele não é linear. A gente está em média, né, de baixa, mas a gente tem semanas um pouco mais acima, semanas um pouco mais abaixo, isso é muito natural. De modo que nesse tempo também a gente teve muita notícia a respeito de variantes, né, da Covid-19. Variantes que chegavam ao Brasil, variantes que chegavam à Bahia, Feira de Santana. E a gente sabe que todo mundo que faz o teste, que é positivado, não se faz esse controle para saber exatamente qual é a variante, né? É uma coisa muito mais de percepção do que de uma análise científica a fundo. Todo mundo está contaminado com a variante tal. Fala-se muito aí da Delta, né? Que já está em uma quantidade maior no Rio de Janeiro. Fala-se que é questão de tempo chegar em quantidade maior aqui também. Em dados estatísticos, quando a gente tem essas notícias de variantes, a gente tem essa curva subindo um pouco? É algo que é notável ou não é possível determinar isso? Isso é um desafio, Fernando, sim. Essa é uma preocupação, eu acho que é legítima. Na verdade, se a gente avaliar a testagem como um todo, né, não estou nem falando que a gente chama de sequenciamento, no sequenciamento genético que a gente descobre que tipo de variante é. Uma coisa é dizer se a pessoa está com Covid, outra coisa é eu conseguir responder qual é a variante, né? Qual é o tipo do vírus exatamente dentro das sublinhagens, dentro da Covid-19, aí, do vírus da Covid-19.
O que acontece aqui na Bahia, e isso está acontecendo, na verdade, no país como um todo, se sequencia pouco, né? Assim, a capacidade de sequenciamento, né, no Brasil como um todo é muito baixa, né? Então, enquanto em outros países que tentam sequenciar um percentual relativamente grande para acompanhar de forma, né, inclusive preventiva, né, e antecipar qualquer coisa, aqui na Bahia e no Brasil a gente não consegue alcançar isso. Então, obviamente, eles escolhem, às vezes, né, pessoas que agravaram, pessoas que vieram a óbito, para daí decidir, olha, vamos sequenciar, porque está meio fora do que a gente esperava. A pessoa gravou muito rápido, né? Alguma coisa desse tipo. A Rio de Janeiro, de fato, virou o centro, né, da variante Delta aqui no Brasil, né? Pelo movimento e pelo todo o histórico que a gente já teve, né? A gente acompanhou também a discussão sobre a Gama, né, que veio do lado de Manaus, né? A gente notou que isso foi uma questão simplesmente de tempo de conseguir chegar a todo o Brasil, né? A expectativa é que a Delta chegue também. O que é muito difícil de conseguir dizer hoje é o que a Delta vai fazer com a nossa epidemia aqui, por exemplo, Feira de Santana e na Bahia. Porque a gente tem variáveis que a gente não necessariamente tem controle. Uma dessas variáveis é a própria vacinação. Se a gente conseguir acelerar mais a vacinação e recuperar, inclusive, esse público que ficou para trás, a gente pode criar barreiras mais fortes para que a Delta circule ou não circule na cidade. Lembrando, a Delta é mais perigosa nos não vacinados. Então, é mais um motivo para você se proteger, se vacine para poder conseguir garantir maior defesa suas também contra a própria variante Delta, que é muito transmissível, né? Eu acho que chama atenção muito na Delta é o fato dela conseguir se contaminar muito rápido. Às vezes bastam poucos minutos de interação com a pessoa infectada e a pessoa se contamina. Então, isso é o que chama muita atenção, e a gente tem visto países, né, conseguindo voltar, mesmo países com ampla vacinação, conseguindo ter número de casos muito grandes. A vacinação protegeu contra hospitalizações, contra os casos graves, etc., né, mas não conseguiu, né, prevenir necessariamente somente contra a infecção. Então, a gente precisa criar a barreira, né? Para nós que estamos, né, acompanhando os números, é basicamente uma questão de tempo, a Delta vai chegar, a questão que a gente não consegue dizer ainda quando. Então, a gente tem que acompanhar, né, esse movimento, né, e por isso mais um motivo para manter a proteção e buscar a vacinação. Estamos conversando com o professor e pesquisador da UFES, Ângelo Lola, colaborador do Comitê GEO Covid-19, que tem feito várias análises técnicas e estatísticas, principalmente, a respeito desse momento da pandemia que a gente vive, né? Aliás, desde o começo da pandemia. Professor, uma coisa que a gente tem discutido muito nos últimos dias, né? Aqui na Bahia, especificamente, né, tanto com os decretos estaduais como os decretos municipais, que a todo momento mudam também, é a possibilidade da volta de eventos públicos, né? A gente já tem agora uma autorização, tivemos na semana passada, para festas 300 pessoas acima, aliás, até 300 pessoas, né? Festas específicas como formaturas, casamentos, aniversários, mas não shows. Agora, a gente teve desde sexta-feira autorização para até 500 pessoas do governo do estado. A prefeitura decidiu não seguir, segue com 300 pessoas. Aí a pergunta que eu lhe faço, com base no que a gente tem visto estatisticamente, é hora de se pensar nisso? Que impacto isso pode causar, se deve causar de alguma forma esses eventos? Porque eu até falei hoje no programa mais cedo, a população acaba ficando um pouco confusa, porque a gente tem decretos que permitem, depois voltam atrás. Belo Horizonte agora liberou recentemente público no estádio. Isso gera uma onda, porque quem não vai para o estádio muitas vezes aglomera também, porque pensa, já está permitindo público no estádio, então eu posso aglomerar aqui também, eu posso me reunir também por aqui. Agora a prefeitura lá voltou atrás, proibiu novamente público no estádio. Isso acaba confundindo um pouco a população. Estatisticamente, de acordo com essas pesquisas que têm sido feitas, é momento de pensar nesse retorno? É uma excelente questão, né? Eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas entenderem, né? Por que festas e eventos desse tipo oferecem mais risco, né? Porque não consegue se manter os protocolos que são esperados, né? Num tipo de festa, né, com comes e bebes, as pessoas normalmente não vão estar usando máscara, vão estar continuamente, né, com alguma coisa sendo ingerida ou bebida o tempo inteiro. Então, ela não vai usar máscara. Além disso, a tendência delas não respeitarem nenhum tipo de distanciamento, vão se aproximar para conversar, o barulho é muito grande. Quanto maior o barulho, mais as pessoas se aproximam para poder conversar, então isso aumenta os riscos também. Além disso, a quantidade em si de pessoas, né, que está naquele local. A gente chama isso de possíveis eventos de super espalhamento, né? Onde, às vezes, uma pessoa contaminada consegue contaminar 20, 30. Né? Então, bastou ter uma pessoa contaminada naquele ambiente, isso pode gerar. Além disso, muitos desses locais onde acontecem esses eventos são locais fechados. Né? Todo local fechado,
o distanciamento, mesmo que você se mantenha a 2 metros de distância, ainda assim existe chance de ser contaminado, porque o vírus, né, está no ar, né, e pode ser passado. Se não há renovação de ar e recirculação de ar livre, é difícil. Se a gente pudesse inventar uma festa onde as pessoas se mantivessem continuamente afastadas umas das outras, né, e usando suas máscaras, as festas, obviamente, seriam muito mais seguras. Mas o que acontece na prática, isso não acontece. Então, basta ter uma pessoa contaminada, a gente não vai conseguir saber, mesmo que vamos fazer teste na porta do evento, né? Às vezes não vai conseguir captar, né? Às vezes o teste usado é equivocado, né? Então é difícil implementar qualquer tipo de protocolo. E o que aconteceu lá em Belo Horizonte, particularmente, é que a prefeitura propôs um protocolo que depois ninguém seguiu. Então, para que adianta você propor um protocolo se ninguém vai seguir o protocolo? Então, você já descobriu que, na verdade, o problema não é o protocolo, o problema é se as pessoas seguirem o protocolo. Então, se elas não vão conseguir manter as medidas que são necessárias para manter o evento, né, mais seguro, infelizmente a gente vai ver, na verdade, contaminações acontecendo nesse tipo de evento, sim. E a questão é, se nós queremos, de fato, né, vencer essa pandemia, a gente precisa reduzir ao máximo a taxa de transmissão, né? Então, se a gente não reduz a taxa de transmissão, ela vai ficar circulando, ela vai continuar contaminando, vai continuar tendo hospitalização e vai continuar tendo óbitos, né? Então, promover eventos de super espalhamento, onde ninguém está respeitando o protocolo, porque não vai manter a máscara, porque não vai manter distanciamento nenhum, né? Obviamente isso vai contrário ao controle epidemiológico. Bom, professor, em relação às escolas, Feira de Santana já adota nesse momento o regime semipresencial, né, com parte dos alunos na escola, outra parte em casa, e esse revezamento acontecendo caso os pais julguem que devem, né, mandar os filhos para a escola. Alguns ainda têm deixado os filhos em casa com ensino remoto. A gente teve algum reflexo nesse sentido nos números? A gente teve notícia de semana passada, por exemplo, de 2 escolas em Feira de Santana que recuaram, né? Vão passar um período agora em inatividade porque tiveram alguns casos registrados. Mas a gente tem reflexo nesse sentido ou é algo que não é possível determinar, é algo que tem se mostrado seguro? É uma excelente pergunta, porque é uma questão muito polêmica, né? E eu acho que, primeiro de tudo, né, sobre essa questão da retorno às aulas presenciais, não tem solução fácil, né? Assim, primeiro que fazer vigilância epidemiológica, vigilância sanitária numa escola não era um papel que as escolas faziam historicamente. Então, essa é uma atividade nova. As escolas estavam muito mais preocupadas, né, e focadas em cuidar de aprendizado e educação, e agora elas ganharam uma atividade nova, que é cuidar de protocolo sanitário, sendo que, obviamente, não tem, né, pessoas, né, capacitadas plenamente, que já têm um conhecimento, são especialistas nisso em cada uma das escolas. Mas a gente precisa de um debate transparente, né? Então, primeiro de tudo, o debate transparente seja honesto, é que, assim, é possível minimizar risco? Eliminar risco? Não. A escola vai ser e vai continuar sendo um reflexo do que acontece na comunidade. Se a comunidade, né, está tendo muita transmissão, a escola também vai ter mais contaminação. Se a comunidade tem menos transmissão, a escola também vai ter. Então, a escola, a gente diz que é como se fosse um espelho, né, entre o que acontece na comunidade como um todo e o que vai acontecer dentro da escola. Então, se existem casos que estão aparecendo estudantes contaminados, é porque também está aparecendo na comunidade. Não é para dizer que, assim, olha, só se contamina na escola, isso não é verdade, né? Mas dentro da escola pode haver também contágio. E mais do que isso, né, assim, muito se fala às vezes, não, porque as escolas estão seguindo o protocolo, tem protocolos, né? O que a gente vê também são protocolos equivocados, né? Então, às vezes, existe um foco, né, de algumas escolas, não, vamos limpar a mochila, vamos limpar o sapato, né, das crianças, porque isso ajuda a controlar. Mas, né, não trabalha em nada, por exemplo, na questão de renovação do ar, né? Então, se eu tenho uma sala cheia de crianças, né, e eventualmente a escola diz, não, vamos, né, fechar porque está frio, né, vamos fechar as janelas, na verdade, eu estou aumentando o risco, né? Ou, né, as crianças têm que usar máscara e se manter distantes, mas a escola não está conseguindo manter o controle sobre isso aumenta risco. Então, a gente precisa, na verdade, botar camadas e camadas e camadas de controle para diminuir o risco na escola, né? Zerar risco na escola, isso não existe, gente. Então, o debate tem que ser muito honesto nesse sentido. O que a gente pode fazer é diminuir risco, né? E aí eu defendo, né, eu já tinha dialogado sobre isso, 3 medidas são fundamentais. A primeira medida é usar máscaras, e não máscaras frouxas caindo do rosto, máscaras bem ajustadas, com 3 camadas, se for de tecido, né, ou máscaras de melhor qualidade. Segunda medida, manter distanciamento, né? Então, vamos implementar, né, em cada momento, na entrada, na hora do intervalo, dentro da sala de aula, na saída, como é que pode se manter distanciamento. Vamos marcar no chão, vamos marcar os lugares, na hora que estiverem nos corredores, como é que a gente vai garantir distanciamento. E a terceira medida, que é fundamental, abrir todas as portas das janelas. Vai ser proibido fechar porta e janela dentro de uma escola. Ah, mas a sala não tem janela. Sinto muito, essa sala não é apropriada para ser uma sala de aula neste momento pandêmico.
essa sala vai precisar ganhar janelas amplas, não a janela pequenininha, não é um basculantezinho, janelas amplas para garantir circulação de ar pleno. Já foi provado, a OMS reconheceu, diversas instituições, a ciência já reconheceu que ampliar a ventilação reduz muito o risco. Então, com essas 3 medidas, que são um tripé fundamental, obviamente higienização de mãos, etc., mas se não garantir esse tripé, está se colocando as crianças em risco dentro das escolas. Então, tem que verificar, inclusive, se a escola tem pessoal para poder fiscalizar e manter isso. Se a escola foi plenamente treinada ou se ela, na verdade, está entregue a ficar sozinha nesse processo, né? Ou seja, tchau escola, você se vira agora com esse protocolo que está escrito aqui nesse papel. Né? Não é assim que funciona. Vamos treinar e garantir, fiscalizar, controlar, verificar se está funcionando. Né? O que a gente vai continuar vendo, provavelmente, é que alunos contaminados, eventualmente, vão ser detectados nas escolas. Né? Mas o que a gente tem que fazer é descobrir o mais rápido possível se ele está contaminado e tirar ele dentro da escola o mais rápido possível, para que não haja contaminação dentro da escola. Né? E, além disso, se não seguir também o protocolo, se ele não for implementado adequadamente, obviamente a gente está botando em risco a comunidade escolar. Então, também, né, acho que às vezes se coloca muita coisa como binária, né? Ou a escola é segura ou ela não é segura. Não, ela é segura em várias escalas diferentes, de repente, dependendo do protocolo, se estiver bem implementado e um protocolo bem, né, colocado também. Tem muito erro também nesse protocolo. Professor, para a gente encerrar, eu vou fazer a pergunta de 100 bilhões de reais. Desde que a gente começou essa pandemia, todo mundo fica se perguntando até quando a gente vai passar por essa dificuldade, até quando a gente vai viver esse momento tão difícil pelo qual a gente está passando. Vocês que têm acompanhado os dados desde o começo, acompanhado o reflexo de cada coisa, né, de vacinação, de isolamento, de pós-isolamento, de reabertura de comércio, de fechamento de comércio, de reabertura das escolas, agora discussão em torno de eventos, mas enfim, a gente ainda não tem algo muito definido, se volta ou se não volta, e em que medida que podem voltar. Diante de tudo isso que a gente vem vivendo aí há 1 ano e meio, aí muito mais a percepção do que uma exatidão, né? Talvez ninguém tenha essa resposta com exatidão. Mas como é que o comitê entende, e o senhor pessoalmente entende essa pandemia ao longo dos próximos meses aí? Até quando, aquela pergunta, até quando a gente vai passar por essa dificuldade, de acordo com o que a gente tem visto dessa curva que agora está descendente? Eu acho que, primeiro de tudo, as pessoas também precisam entender que cada região, cada cidade, às vezes, tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Enquanto, às vezes, a Feira de Santana estava com os casos caindo, tinha municípios aqui na Bahia que, na verdade, estavam com um movimento inverso, né? Então, a gente observa isso acontecer, é parte de uma dinâmica, é muito difícil de fazer predição. Qual é o grande elemento que a gente tem, né? Nós temos, na verdade, um elemento de incerteza, né? E, obviamente, falar sobre o futuro é muito difícil. Se a gente fosse tirar a variante Delta, né, de cena, ela não existisse, né? A gente provavelmente teria um cenário muito mais otimista, né? Olha, a gente não consegue visualizar, né, essa pandemia ganhando novamente, né, esse incêndio novamente dentro da nossa cidade. O novo elemento que entra de incerteza no nosso cenário de qualquer tipo de projeção é a variante Delta, sem dúvida, né? Porque a gente nota o que ele já fez em outros países que estavam com vacinação bastante avançada, ela conseguiu fazer aumento de casos, sem necessariamente conseguir ter o mesmo nível de hospitalizações, né, que seria proporcional, talvez esperado, se a população não tivesse vacinado. Graças a Deus, nós temos um país, né, que de forma geral, adere muito à vacinação, né? A população brasileira, né, como um todo, o histórico do SUS, né, aqui no Brasil, da política pública de saúde, é que a população se vacina, né, e aceita a vacinação. Então, vamos usar isso a nosso favor, né? Vamos conseguir, né, se a gente mantiver esse ritmo atual, né, e não abrirmos mão daqueles que ficaram para trás, conseguimos buscar ativamente eles, nós temos chance, inclusive, do Brasil ser o país de referência de vacinação mundial, né? Porque em alguns países, como os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Israel, eles bateram, às vezes, num limite onde a população se recusa a se vacinar completamente. Eles não conseguem avançar mais. Por mais vacina que esteja disponível, por mais incentivo que tenha, isso não acontece. Se a gente conseguir vacinar e ampliar, né? E aí um dever de casa aqui do município de Feira de Santana vamos ampliar, vamos correr atrás dos retardatários, de quem ficou para trás, para eles se vacinarem. A nossa chance de conseguir ganhar essa pandemia é muito grande, né? A gente não espera que exista um grande aumento de casos, né? Se a variante Delta não entrar aqui, se ela entrar, a gente vai notar um pico. O tamanho desse novo pico, o tamanho dessa nova onda que pode aparecer, ainda é uma grande pergunta por conta do tamanho da vacinação e da proteção que a população possa ter. Mas nós acreditamos, né, se não tiver outros elementos de incerteza que podem aparecer ao longo desse tempo, que a gente continue num ritmo de descida, principalmente na parte de óbitos, né? A gente precisa ver, né, a diminuição dos casos graves, a diminuição dos óbitos. Não estou dizendo para ninguém, né, que
se contaminar com o Covid, né? Mesmo estando vacinado, é bom, porque isso eventualmente pode levar, né, o chamado pós-Covid, ficar sequelado e coisas desse tipo. Então, não busquem o vírus, né? Mesmo estando vacinado, mantenham, né, seu escudo aí com sua máscara no rosto, mas a gente espera que a gente continue numa tendência de queda, né? Vamos criar essa barreira, né? Vamos criar essa barreira de vacinação antes que a Delta chegue na cidade. Professor Ângelo Lolo, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de falar conosco mais uma vez, desejar sucesso ao Comitê Geo Covid, que tem feito um trabalho muito importante que nos ajuda a nortear muito, né, os nossos cuidados, né, e o próprio governo também, tanto o governo do estado como prefeitura municipal, para que as ações sejam cada vez mais assertivas. A estatística fala muito sobre essa pandemia, né, o comportamento das pessoas também acabam se norteando um pouco por elas. É muito bom tê-lo aqui conosco e te agradece a disponibilidade de falar com a gente. Forte abraço. Um abraço, obrigado, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes.